Existem algumas patologias médicas em que o uso da cannabis tem sido estudado e mostrado benefícios comprovados cientificamente. No entanto, é importante ressaltar que os estudos sobre a eficácia e segurança da cannabis ainda estão em andamento, e mais pesquisas são necessárias para obter conclusões mais definitivas. Algumas das patologias em que a cannabis tem mostrado benefícios potenciais incluem: 1. Epilepsia. A cannabis tem sido estudada no tratamento de certos tipos de epilepsia, como a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut, mostrando redução significativa nas convulsões em alguns pacientes. 2. Dor crônica. A cannabis tem propriedades analgésicas e pode ajudar a aliviar a dor crônica, incluindo a dor relacionada a condições como fibromialgia, artrite e neuropatia. 3. Náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia. O uso de cannabis pode ajudar a reduzir as náuseas e vômitos causados pela quimioterapia em pacientes com câncer. 4. Esclerose múltipla. A cannabis pode ter efeitos positivos no alívio de sintomas associados à esclerose múltipla, como espasmos musculares e dor. 5. Glaucoma. Alguns estudos sugerem que a cannabis pode ajudar a reduzir a pressão intraocular em pacientes com glaucoma, mas os efeitos são temporários. É importante lembrar que a cannabis medicinal deve ser utilizada sob a supervisão de um profissional de saúde qualificado, e a dosagem e forma de uso devem ser individualizadas para cada paciente. Além disso, os benefícios e riscos devem ser cuidadosamente avaliados, levando em consideração as características individuais de cada pessoa. Desenvolva o tema 01, Epilepsia. Cannabis medicinal é um tópico que tem despertado cada vez mais interesse na comunidade científica e na sociedade em geral. A planta da cannabis contém mais de 100 compostos químicos conhecidos como canabinoides, sendo os mais estudados e conhecidos o delta-9-tetra-hidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD. A pesquisa sobre o uso da cannabis medicinal tem se concentrado principalmente nos benefícios terapêuticos do CBD, que é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, ansiolíticas e antipsicóticas, entre outras. O CBD tem sido estudado em uma variedade de condições médicas, incluindo epilepsia, dor crônica, distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Em relação à epilepsia, vários estudos clínicos mostraram que o CBD pode reduzir significativamente a frequência e a gravidade das convulsões em pacientes com certos tipos de epilepsia refratária. Isso levou à aprovação de um medicamento à base de CBD chamado Epidiolex nos Estados Unidos para o tratamento de algumas formas raras de epilepsia. No campo da dor crônica, a cannabis medicinal tem sido considerada uma opção para pacientes que não respondem bem a outras terapias convencionais. Estudos mostraram que o CBD pode ajudar a aliviar a dor relacionada a condições como fibromialgia, artrite e neuropatia. Além disso, a cannabis medicinal tem sido explorada como uma opção para o tratamento de sintomas em pacientes com esclerose múltipla, como espasticidade muscular, dor e distúrbios do sono. Embora a evidência científica ainda seja limitada, alguns estudos sugerem que a cannabis pode proporcionar alívio para esses sintomas. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa sobre a cannabis medicinal ainda está em andamento e existem muitas questões em aberto. A dosagem, a forma de administração e os efeitos a longo prazo do uso da cannabis ainda precisam ser estudados mais a fundo. Além disso, os efeitos colaterais e os riscos associados ao uso da cannabis também devem ser considerados, especialmente em populações mais jovens e em pacientes com condições médicas pré-existentes. É essencial que o uso da cannabis medicinal seja supervisionado por profissionais de saúde qualificados, que possam avaliar individualmente os riscos e benefícios para cada paciente e orientar sobre as melhores opções de tratamento. A legalização e a regulamentação do uso da cannabis medicinal também são tópicos importantes que estão sendo debatidos em muitos países ao redor do mundo. Desenvolva o tema 2, dor crônica. Vamos falar sobre outro aspecto importante relacionado ao uso da cannabis medicinal, o tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em explorar o potencial terapêutico da cannabis no tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e esquizofrenia. Em relação à ansiedade, alguns estudos sugerem que o CBD pode ter efeitos ansiolíticos, ajudando a reduzir os sintomas de ansiedade em pacientes.
No entanto, é importante destacar que os efeitos da cannabis podem variar de pessoa para pessoa, e algumas evidências também indicam que altas doses de THC podem aumentar a ansiedade em algumas pessoas. Quanto à depressão, embora a pesquisa ainda seja limitada, alguns estudos preliminares sugerem que o CBD pode ter propriedades antidepressivas, ajudando a aliviar os sintomas em alguns pacientes. No entanto, mais estudos são necessários para entender melhor essa relação. No caso do TEP, alguns estudos têm explorado o uso da cannabis medicinal como uma opção de tratamento para os sintomas relacionados ao transtorno. Alguns pacientes relatam alívio dos sintomas de ansiedade e insônia após o uso de produtos à base de cannabis. No entanto, é importante ressaltar que o uso de cannabis para o tratamento do TEP ainda não é amplamente aceito e mais pesquisas são necessárias para avaliar sua eficácia e segurança. Quanto à esquizofrenia, a relação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento ou agravamento dos sintomas ainda é um tópico controverso. Alguns estudos sugerem que o uso de cannabis, especialmente em altas doses de THC, pode aumentar o risco de desenvolver psicose em pessoas predispostas ou agravar os sintomas em pacientes com esquizofrenia. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender melhor essa relação complexa. É importante ressaltar que o uso da cannabis medicinal no tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos deve ser cuidadosamente avaliado por profissionais de saúde qualificados. A dosagem, a forma de administração e a seleção dos produtos devem ser individualizadas para cada paciente, levando em consideração os riscos e benefícios potenciais. Além disso, é essencial que o uso da cannabis seja integrado a um plano de tratamento abrangente, que pode incluir terapia comportamental, suporte psicossocial e, em alguns casos, medicações convencionais. Desenvolva o tema 3, náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia. Vamos discutir o uso da cannabis medicinal no tratamento de condições relacionadas à neurologia. A cannabis tem sido estudada como uma opção terapêutica para várias condições neurológicas, como a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, ELA, a doença de Alzheimer e a enxaqueca, entre outras. No caso da doença de Parkinson, alguns estudos sugerem que o uso da cannabis pode ajudar a aliviar os sintomas motores, como tremores e rigidez muscular. Além disso, a cannabis pode ter propriedades neuroprotetoras, que podem ser benéficas para a progressão da doença. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos e determinar a dosagem e a forma de administração ideais. A ELA é outra condição neurológica em que a cannabis medicinal tem sido estudada. Alguns estudos indicam que o uso de cannabis pode ajudar a reduzir a espasticidade muscular e melhorar a qualidade de vida em pacientes com ela. No entanto, os resultados são preliminares e mais pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia e a segurança em longo prazo. No campo da doença de Alzheimer, estudos pré-clínicos sugerem que o CBD pode ter propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias, que podem ser benéficas na prevenção ou no tratamento da doença. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa em humanos ainda é limitada e mais estudos são necessários para entender melhor essa relação. A enxaqueca é outra condição neurológica em que a cannabis medicinal tem sido explorada. Alguns estudos sugerem que a cannabis pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca, possivelmente devido às suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. No entanto, mais pesquisas são necessárias para estabelecer a eficácia e a segurança a longo prazo. É importante destacar que, embora a cannabis medicinal possa oferecer benefícios potenciais para essas condições neurológicas, é necessário um acompanhamento médico adequado. Cada paciente é único e pode responder de maneira diferente ao tratamento com cannabis. A dosagem, a forma de administração e a seleção dos produtos devem ser feitas sob orientação médica, levando em consideração os riscos e benefícios individuais. Além disso, é fundamental que a cannabis seja utilizada como parte de um plano de tratamento abrangente, que pode incluir outras terapias, como medicamentos convencionais, terapia física e ocupacional, suporte psicossocial e modificações no estilo de vida. A pesquisa sobre a cannabis medicinal no campo da neurologia está em constante evolução, e mais estudos são necessários para determinar seu papel exato no tratamento dessas condições. Desenvolva o tema 4, esclerose múltipla. Vamos explorar o uso da cannabis medicinal no tratamento de condições relacionadas à saúde mental. Nos últimos anos,
tem havido um interesse crescente no potencial terapêutico da cannabis para o tratamento de doenças mentais, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e distúrbios do sono. No que diz respeito à ansiedade, há evidências preliminares que sugerem que o CBD, um dos principais componentes da cannabis, pode ter propriedades ansiolíticas. Estudos indicam que o CBD pode ajudar a reduzir a ansiedade em condições como transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. No entanto, é importante observar que a resposta individual pode variar e que mais pesquisas são necessárias para entender melhor os efeitos da cannabis no tratamento da ansiedade. A depressão é outra condição mental que tem sido alvo de estudos sobre o uso da cannabis medicinal. Alguns estudos sugerem que o CBD pode ter efeitos antidepressivos, ajudando a aliviar os sintomas da depressão em alguns pacientes. No entanto, é importante destacar que a pesquisa ainda está em estágios iniciais e são necessárias mais evidências para confirmar esses efeitos. No caso do TEPT, a cannabis medicinal tem sido considerada como uma opção de tratamento para os sintomas relacionados ao transtorno. Alguns pacientes relatam melhora dos sintomas de ansiedade e pesadelos após o uso de produtos à base de cannabis. No entanto, é importante ressaltar que a resposta individual pode variar e que mais pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia e a segurança a longo prazo. Além disso, a cannabis medicinal também tem sido estudada no tratamento de distúrbios do sono, como insônia e distúrbio de sono relacionado ao estresse pós-traumático. Alguns estudos indicam que a cannabis pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e reduzir a dificuldade em adormecer. No entanto, é importante considerar os efeitos colaterais potenciais, como sonolência diurna e dependência, e a necessidade de dosagens adequadas e monitoramento médico. É fundamental destacar que o uso da cannabis medicinal no tratamento de doenças mentais deve ser realizado sob supervisão médica adequada. Cada paciente é único e pode responder de maneira diferente ao tratamento com cannabis. A dosagem, a forma de administração e a seleção dos produtos devem ser individualizadas para cada paciente, levando em consideração os riscos e benefícios potenciais. Além disso, é importante ressaltar que a cannabis não deve ser considerada como uma solução isolada para problemas de saúde mental. O tratamento eficaz geralmente envolve uma abordagem multimodal, que pode incluir terapia psicossocial, mudanças no estilo de vida, apoio emocional e, em alguns casos, medicação convencional. Desenvolvo o tema 5 Glaucoma. Glaucoma. Alguns estudos sugerem que a cannabis ajuda na terapêutica. Detalhe como isso ocorre. Glaucoma é uma condição que causa danos ao nervo óptico do olho, geralmente devido à pressão intraocular elevada. Isso pode levar à perda da visão se não for tratado. A cannabis tem sido estudada como uma terapia potencial para o glaucoma devido a seus efeitos sobre a pressão intraocular. O principal componente psicoativo da cannabis, o delta-9-tetrahidrocannabinol, THC, tem sido mostrado em alguns estudos para reduzir a pressão intraocular quando administrado oralmente, por inalação ou como um colírio. O THC parece alcançar esse efeito ao interagir com os receptores canabinoides no olho, o que pode levar à vasodilatação e melhorar o fluxo do humor aquoso, o líquido que preenche o espaço entre a córnea e a íris, reduzindo assim a pressão intraocular. No entanto, é importante notar que a cannabis não é uma solução de longo prazo para o glaucoma. O efeito redutor da pressão intraocular do THC dura apenas algumas horas, o que significa que seria necessário usar cannabis várias vezes ao dia para manter a redução da pressão intraocular. Isso pode levar a efeitos colaterais significativos, incluindo alterações de humor e percepção, e o potencial para dependência. Além disso, a maioria dos especialistas em glaucoma não recomenda a cannabis como tratamento de primeira linha para o glaucoma devido à falta de evidências de ensaios clínicos de alta qualidade que mostrem que é tão eficaz quanto os medicamentos atualmente disponíveis e a falta de informações sobre a dosagem ideal e a via de administração. Portanto, embora alguns estudos sugiram que a cannabis pode ter algum papel na terapia do glaucoma, mais pesquisas são necessárias para determinar sua eficácia e segurança a longo prazo. Como sempre, os pacientes devem consultar seus médicos antes de iniciar qualquer novo tratamento. Em resumo, embora haja evidências preliminares sugerindo que a cannabis medicinal possa ter benefícios no tratamento de condições relacionadas à saúde mental,
é necessária mais pesquisa para entender completamente seus efeitos, dosagem ideal e possíveis efeitos colaterais. A consulta a um profissional de saúde qualificado é essencial para uma abordagem segura e eficaz. Como é juridicamente avaliado o uso médico da cannabis? A avaliação jurídica do uso médico da cannabis varia de país para país e até mesmo dentro de diferentes estados ou regiões dentro de um país. A legalidade do uso médico da cannabis é determinada pela legislação de cada localidade e está sujeita a mudanças ao longo do tempo. Em alguns países, o uso médico da cannabis é totalmente legalizado e regulamentado. Nestes casos, a cannabis é reconhecida como uma opção terapêutica legítima e os pacientes que atendem aos critérios estabelecidos têm acesso legal a produtos à base de cannabis medicinais. Esses países geralmente têm sistemas regulatórios em vigor para controlar a produção, distribuição e uso da cannabis medicinal, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos. Em outros países, a cannabis medicinal pode ser permitida apenas em casos específicos e restritos. Nesses casos, geralmente há critérios rigorosos que os pacientes devem atender para obter acesso à cannabis medicinal. Isso pode incluir condições médicas específicas, a obtenção de uma autorização médica ou a participação em programas de pesquisa. Além disso, em alguns países, a cannabis medicinal pode ser legal apenas para determinados componentes ou extratos da planta, como o CBD, enquanto o uso recreativo ou outros componentes da cannabis podem ser ilegais. Por outro lado, existem países onde o uso médico da cannabis ainda é proibido e considerado ilegal. Nestes casos, o uso da cannabis medicinal pode ser criminalizado e os pacientes podem enfrentar penalidades legais por seu uso. É importante ressaltar que a situação legal da cannabis medicinal está em constante evolução e pode variar amplamente em diferentes partes do mundo. É essencial que os pacientes e profissionais de saúde estejam cientes das leis e regulamentos específicos em seu país ou região antes de considerar o uso da cannabis medicinal. Além disso, mesmo em países onde o uso médico da cannabis é legal, existem restrições e regulamentações específicas que devem ser seguidas. Isso pode incluir a obtenção de uma prescrição médica, a compra de produtos de fontes autorizadas e a aderência a limites de posse e dosagem estabelecidos pelas autoridades regulatórias. Em resumo, a avaliação jurídica do uso médico da cannabis varia de acordo com a legislação de cada país ou região. É importante que os pacientes e profissionais de saúde estejam cientes das leis e regulamentos aplicáveis em seu local de residência antes de considerar o uso da cannabis medicinal. Descreva a cannabis de vários pontos de vistas. Desde a sua classificação científica, sua variação de espécies, sua variação de efeitos medicinais e suas características de efeitos nocivos. A cannabis, também conhecida como maconha, é uma planta que tem sido usada tanto para fins medicinais quanto recreativos há milhares de anos. A planta é complexa, com uma série de espécies e variedades, cada uma com suas próprias características e potenciais efeitos. Classificação científica. A cannabis pertence à família Cannabaceae e ao gênero Cannabis. Existem 3 espécies reconhecidas: Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. No entanto, há um debate contínuo entre os cientistas sobre essa classificação, pois muitos argumentam que as diferenças entre sativa e indica são principalmente agronômicas e não genéticas. Variação de espécies. Cannabis sativa. Esta espécie é geralmente alta e magra, com folhas finas. É conhecida por seus efeitos estimulantes e é frequentemente associada a um aumento na energia e criatividade. Cannabis indica. Esta espécie é geralmente mais curta e mais espessa, com folhas largas. É conhecida por seus efeitos relaxantes e é frequentemente usada para aliviar a dor e ajudar com o sono. Cannabis ruderalis. Esta é uma espécie menor e menos comum. Não é tipicamente usada para fins recreativos devido ao seu baixo teor de THC, o principal composto psicoativo da cannabis, mas é valiosa para os criadores devido à sua capacidade de florescer automaticamente com base na idade, ao invés de mudanças na luz. Variação de efeitos medicinais. A cannabis tem uma variedade de aplicações medicinais potenciais. O THC pode ajudar a aliviar a dor, náusea e insônia, enquanto o CBD, outro composto encontrado na cannabis, tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a tratar a ansiedade e a epilepsia. Além disso,
Diferentes variedades de cannabis podem ter diferentes proporções de THC para CBD, o que pode influenciar seus efeitos medicinais. Características de efeitos nocivos. Apesar de seus potenciais benefícios medicinais, a cannabis também tem uma série de possíveis efeitos nocivos. O uso a longo prazo pode levar à dependência e à síndrome de abstinência. Além disso, o uso de cannabis pode estar associado a um aumento no risco de doenças mentais, como a esquizofrenia, especialmente em pessoas com uma predisposição genética para essas condições. O uso de cannabis também pode ter efeitos negativos sobre a memória e a atenção. Além disso, o fumo da cannabis, como o fumo do tabaco, pode ser prejudicial para os pulmões.